Pegue o seu café, porque está começando o Nerd Coffee, o seu podcast de comunicação e cultura pop. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nerd Coffee. Eu sou o Lucas Henrique e quem toma um café comigo hoje é ela, que é estudante de jornalismo, finalizando a graduação, mas já atua na área como jornalista e analista de mídias, Luana Cianci. Seja muito bem-vinda ao Nerd Coffee, Luana, e muito obrigado por ter topado a participar aqui com a gente no podcast, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É muito importante para mim falar da minha carreira e de tudo que eu faço, né? Porque a gente faz de tudo um pouco nessa área e eu fico muito feliz de contar essa história para vocês. Certo, muito obrigado, vai ser um papo muito legal. Então, para começar, Luana, conta pra gente como que começou a sua relação com o jornalismo. Como que surgiu essa vontade por atuar como jornalista? Eu caí muito de paraquedas nessa área, porque eu queria fazer muita coisa, sempre gostei muito de arte, sempre fui apaixonada por arte. Eu era apaixonada por moda, né? Eu nasci em meio a máquinas de costura, então queria muito me envolver com a questão da moda. Minha mãe costureira, minha mãe é muito artística, então minha mãe confeccionava as minhas roupas, então eu sempre tive uma paixão por arte, em especial por moda. E aí eu queria, era meu sonho. Então na época da escola, quando as pessoas iam perguntar o que você quer ser, e eu sempre com essa coisa assim da moda, né? Queria muito trabalhar, atuar com moda. Mas nesse meio tempo eu desenvolvi uma doença crônica, a psoríase, e aí começou toda uma questão de falar sobre psoríase, fazer com que as pessoas entendessem o que era essa doença, que poucas pessoas falam. Então eu comecei a me envolver muito com isso, estudar muito sobre psoríase, e aí em 2017 eu fui convidada para falar de psoríase na Globo News, e eu fui até a emissora, eu fui até a Globo News para dar essa entrevista lá. E quando eu cheguei lá na redação de jornalismo, eu me apaixonei. Eu vi aquelas pessoas ali naquela correria pela informação, sabe? E também já querendo muito falar sobre psoríase. Aí foi a questão do jornalismo, me pegou pelo pé. Eu falei, agora eu acho que é isso. Eu vou entrar de cabeça para falar da minha doença com propriedade, né? Não como médica, porque aí eu teria que fazer uma faculdade, né? Atuar nessa área da medicina, dermatologia, e não era muito bem esse caminho que eu queria, porque como eu falei, eu sou muito das artes, da comunicação, e aí eu fui entrar no jornalismo para falar de psoríase e acabei caindo na moda. Então agora eu sou analista de mídias sociais para marcas de roupa e apaixonada por moda. E é mais ou menos isso. Mas caí de paraquedas, caí para falar de psoríase, falo de psoríase nas redes sociais, mas também trabalho com moda, então acabei que eu consegui fazer tudo que eu sonhava, tudo que eu queria fazer dentro dessa área. Nossa, é muito interessante, né? Que ainda bem que o jornalismo permite a gente unir muitas coisas entre elas. Sim. O que você faz hoje, que é você consegue falar sobre a sua doença e trazer para muita gente conhecer sobre, se informar melhor sobre, e sem deixar a sua paixão de lado, que é falar sobre moda, né? Trabalhar com moda. Exatamente. E então, quando você entrou na faculdade de jornalismo, Luana, e ao longo dos anos, né, qual foi a experiência com o jornalismo que mais te marcou? A gente tem várias, né, mas qual foi a que mais te marcou? A gente tem várias mesmo, e é muito louco porque dentro desse tempo, né, 4 anos de faculdade, eu quis fazer muita coisa, eu me envolvi com outras coisas, eu fiz assessoria de imprensa também, no estágio também atuei como repórter ali, então eu atuei em bastante coisa desses 4 anos, não só falando assim, nem até dentro da faculdade também, fazendo trabalhos, então deu para fazer até revista, a gente fez podcast, então atuei muita coisa. Mas acho que o que marcou mesmo, assim, até agora, né, foi o meu TCC, que foi o livro Muros do Isolamento. Eu desenvolvi esse livro sozinha e foi uma correria danada, porque falando um pouquinho sobre a história da hanseníase, né, em 1930. Então, período histórico, uma doença pouco falada, que tem muitos paradigmas para ser quebrados. Então, fui atrás da informação e não tinha como. Livros, poucas informações sobre, e foi um desafio. E o que me marcou muito foi que, assim, a gente não pode se colocar ali tão próximo ao entrevistado. A gente tem que manter uma certa distância do entrevistado, entrevistar, ser mais imparcial possível, né? Não tomar partido sobre aquela história.
história. E aí eu li um livro na época, foi o primeiro livro que eu li para desenvolver o meu. E tinha uma parte lá que falava assim, que a jornalista, ela foi entrevistar a pessoa, e aí quando ela chegou para entrevistar, a pessoa falou assim, era sobre a segregação das pessoas com hanseníase, né? A entrevistada tinha perdido a família. E aí quando a jornalista chegou, a pessoa falou, você vai encontrar a minha família? Aí ela, a jornalista, ficou, a gente não sabe se vai, acho que a gente noticia, mas a gente não sabe se a gente vai encontrar, conseguir ajudar dessa forma, né? A pessoa. É o melhor dos mundos, né? Ajudar as pessoas a informar e fazer, no caso ali, que ela encontrasse mesmo a família dela, mas a moça que estava entrevistando não tinha esse poder, né? A jornalista. E era o meu maior medo, de chegar numa situação assim. E aí eu fui entrevistar uma moça, que foi a mesma situação, ela foi separada da mãe quando criança, a mãe dela tinha hanseníase e precisava se tratar em outro estado, e ela foi separada da mãe e nunca mais encontrou. E ela já é uma senhora. E aí eu cheguei para entrevistar ela e ela falou para mim, você vai encontrar o paradeiro da minha mãezinha, onde que ela passou, as coisas que ela viveu, eu queria tanto saber se eu tenho irmãos, você vai encontrar meus irmãos? E foi um choque para mim, foi o que mais me marcou, tanto é que depois do TCC eu precisei de um tempo, assim, para me curar emocionalmente, porque não foi só esse caso que aconteceu no meu TCC, mas foi o que mais me marcou, assim, a gente quer encontrar, a gente quer ter o poder de noticiar a ponto de acontecer uma coisa dessa, né? Mas nem sempre a gente consegue, ainda mais no período de 1930, né? Que tanta coisa aconteceu, 1970 ali, então não dá, é muito distante hoje da nossa realidade, né? Às vezes a gente encontra, às vezes não. Então acho que isso foi um marco pra mim, um dos maiores. Nossa, é uma história muito bonita, né? Mas realmente, como você falou, às vezes as pessoas acham que a gente tem um poder de ajudar, assim, muito mais do que é a nossa capacidade, infelizmente. E a gente não consegue meio que se desvincular disso, né? Exatamente. E aí fica marcado, né? Porque no final das contas a pessoa tem esperança mesmo de que a gente encontre, mas não foi o que aconteceu nesse caso, já tinha passado muito tempo, a gente não conseguiu encontrar muita coisa da mãe dela, e eu acho que fica um pouquinho da frustração da pessoa, né? Mas a gente tem que ficar em paz, porque não é culpa nossa, a gente tá ali pra noticiar e tentar ser mais imparcial possível, mas às vezes a gente carrega isso, né? É também por isso que eu prefiro atuar com moda, porque é uma coisa assim que não, assim, é um trabalho bastante corrido, mas não é tão psicológico igual você ir fazer uma reportagem, se deparar com uma situação dessa ou coisa pior e não poder ajudar ali. Então é mais ou menos esse caminho que eu quis seguir, um caminho um pouquinho mais tranquilo na atuação do jornalismo. Um pouquinho mais tranquilo na medida do possível, né? Isso, exatamente. E então, para você, Luana, aproveitando esse gancho, qual que é o papel fundamental de um jornalista que ele precisa realmente ter, assim, para poder exercer a função da melhor forma possível? Eu bato muito nessa tecla da imparcialidade. A gente não pode tomar muito para nós as dores do entrevistado, porque tem coisas que não tá mesmo ao nosso alcance, é impossível e não dá. Então, tentar ser mais imparcial possível, até na questão mesmo, trazendo sobre essa coisa de falar sobre psoríase nas redes sociais, eu recebo mensagem o dia inteiro, todos os dias, de pessoas pedindo ajuda sobre a doença delas. Que eu quero um tratamento, não sei por onde começar. Que eu tô mal por causa da psoríase, e o que eu faço? E aí é você dar o caminho pra pessoa, buscar um tratamento, uma ajuda e tal, mas não se colocar tanto, né? Como já recebi mensagens, assim, muito difíceis de pessoas, assim, que relatam que, não aguento mais, hoje eu não quero mais viver. E aí o que você fala pra pessoa? Você não sabe quem tá do outro lado, como que a pessoa vai absorver aquela informação. Então, dar o recado, pedir pra pessoa, busca um especialista, vai dar tudo certo, mas não se colocar tanto, não carregar aquilo pra você. Tentar entender, separar os dois mundos. E no jornalismo, acredito muito nisso, assim, você tem que separar os dois mundos. O entrevistado é ele lá na vida dele, você vai levar a notícia, mas você não faz parte daquilo. Você é o meio de comunicação entre aquela história e o público, mas você não faz parte daquilo, então não precisa carregar contigo. Então eu demorei para entender isso, porque eu ficava mal com as mensagens assim. E até nessa questão do TCC, eu carreguei muito para mim. E depois que passou, eu falei, não, calma, aquilo é uma história e a minha vida é outra coisa. Então, bola pra frente e é isso. Então, é separar, você é o meio de comunicação ali, mas você não é parte daquilo e a sua vida é outra coisa, você tem outro caminho para
seguir que não é aquilo ali, né? Então é difícil, mas é necessário separar a notícia e o noticiar. E você? Certo, é bem isso, né? Que a gente tem os nossos, digamos, poderes, né? Meio limitados. A gente consegue ir só até um certo ponto e dali em diante a gente precisa que autoridades tomem posicionamento, que algo seja feito em relação a isso, que geralmente a gente já foi até o máximo, né? Que era Sim, vincular a notícia, achar as pessoas que sofrem com alguma coisa para poder realmente dar voz a elas, né? exatamente. E você tem um trabalho muito legal atuando, falando sobre psoríase no seu Instagram, né? Quais que são? Você já falou alguns, né? Que é receber mensagens e DMs assim meio pesadas. E fora isso também, quais são os outros desafios que você enfrenta por falar desse assunto no seu Instagram? Quais as dificuldades de fazer o pessoal entender que é uma doença que não é contagiosa, que tem alguns detalhes ali que o grande público não sabe? Como que é? Conta pra gente. Eu falei isso esses dias em um evento, que eu fui convidada para falar disso. É muito complicado porque a psoríase é a segunda maior doença, né, que tem o maior paradigma do mundo. Então, a primeira é a hanseníase e a psoríase vem em segundo lugar ali, liderando junto com o HIV e outras doenças que carregam esse preconceito. Então, é muito difícil porque eu atuo, falo disso, como eu disse, desde 2017, que eu falo de psoríase nas redes sociais. As pessoas veem meus conteúdos têm bom engajamento, mas eu não tenho o número de seguidores que eu já deveria ter, porque as pessoas, elas sabem, elas consomem o meu conteúdo, mas elas não me seguem, por medo, às vezes até eu acho que por vergonha de, sei lá, de compartilhar algo do que eu falo, e as pessoas saberem que ela tem psoríase. Então, tem muito isso, muita gente tem psoríase, consome aquele conteúdo, quer entender sobre, mas não quer que outras pessoas vejam que ela consome aquilo, porque não quer que as pessoas saibam que ela tem. Então, tem esse desafio, porque eu tô ali, eu tô falando para um número de quase 6.000 pessoas, né, que são os meus seguidores, mas se pegar a fundo, os meus números são maiores do que isso, de visualizações, de curtidas, até de interações mesmo nas minhas DMs são muito grandes. E aí eu fico, nossa, mas será que eu tô falando certo? Por quê? Será que tá faltando alguma coisa? Mas não tá faltando nada. É só a questão realmente do preconceito mesmo, que até a pessoa que tem psoríase também carrega esse preconceito dela mesma, sabe? Aí às vezes é complicado, porque eu me julgo assim, nossa, mas será que eu tenho que melhorar no quê? Mas eu não tenho que melhorar nada. Então, evitar trazer esse gatilho pra minha vida. É esse o desafio maior de todos. Não carregar isso comigo como se a culpada fosse eu. Não, tô fazendo o meu trabalho, as pessoas são atingidas. Hoje muita gente sabe o que é um tratamento, que não é contagiosa por conta dos meus conteúdos. Então é isso, eu quero atingir bem uma pessoa e, claro, a gente quer que viralize, que vá pra frente mesmo, falar da doença, levar essa voz, expandir o máximo possível, mas não é o que acontece, e eu entendo que a doença tem esse preconceito, tudo. Então é isso, é continuar construindo levando essa informação, mas sem me colocar como culpada de nada. É o meu maior desafio hoje, mas eu faço com amor. Eu faço para uma pessoa mesmo, que veja, que consoma, que entenda e que carregue isso pra vida. Acho que isso é o mais importante. Se eu estiver levando qualidade de vida para uma pessoa através de um conteúdo meu, eu já fico feliz. Ah, que bonito. E é meio ingrato, né? Porque você tá levando tanta informação, tanto conteúdo pra ajudar as pessoas, e infelizmente acaba não tendo esse retorno, né? Quanto justamente tem que ter esse discernimento que você realmente tem de entender que tem outras questões aí por trás, né? Por isso que fica meio complicado de ter um alcance ainda maior, que é o que você deveria ter, por causa que é um conteúdo muito sério, né? E ajuda muita gente. E pouco explorado. Hoje nas redes sociais é pouquíssimas pessoas que falam de psoríase, e dentre todas eu sou a única que falo só sobre psoríase. Então tem outras pessoas que têm a doença e falam sobre a vida delas, a rotina, até o trabalho delas em outras áreas de atuação. E eu não, eu até falo sobre mim, né? É o meu diário como paciente. Eu não me coloco como uma pessoa que sei tudo sobre a doença, até porque eu não sei tudo. Eu sou uma pessoa com psoríase, então trago essa questão da doença através da minha vida. Mas eu só falo isso, só mostro
isso, porque ela realmente consome 90% do meu dia, a doença, o tratamento e todos os cuidados com a pele. Então, realmente, ela faz parte da minha vida e eu mostro isso todos os dias. Mas eu sou a única. As outras pessoas falam de N coisas e a psoríase é só 1%. Então, eu entendo que esse é um caminho árduo. Hoje, esse ano, graças a Deus, deu um boom, assim, nos meus conteúdos. Tive bastante retorno da grande mídia falando da minha doença, né? Matérias como Folha de São Paulo, Metrópole. Tive o apoio de grandes marcas farmacêuticas do Brasil e do mundo. Então, fui apadrinhada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia esse ano também. Então, tô muito feliz com todo o retorno. Eu entendo que se tá tendo todo esse retorno é porque eu tô fazendo um bom trabalho. E os números são o menor dos problemas, assim. Mas eu demorei também para assimilar isso. Às vezes eu me pego pelo pé, assim, nossa, podia estar melhor. Mas eu acho que isso vai além do meu entendimento, né? E rede social é isso. Quando você começa a trabalhar com isso, a gente pega um pouco assim, nossa, eu devia estar produzindo mais, eu devia estar mais ativo, mas tudo bem, você tem seu tempo, você tem outras coisas na sua vida e você não pode deixar isso te consumir, porque senão a gente vira refém da internet e isso nunca pode acontecer. Sim, verdade. E ver o que você já conquistou até aqui, nossa, já é muita coisa, né? São para poucas pessoas, na verdade, ter essas conquistas assim. Exatamente. E então agora, Luana, conta pra gente um pouquinho como é que foi o tão árduo trabalho que foi realizar o TCC, né? Que realmente pra gente é aquele desafio, é o maior desafio que a gente tem na faculdade. Como que foi desde a concepção no seu pré-projeto até você realmente colocar o seu livro em formato físico até, né? Que foi uma coisa muito bonita. Conta pra gente como é que foi. Foi a maior loucura da minha vida, esse livro. Eu acho que foi a maior loucura da minha carreira. Eu queria muito falar sobre psoríase inicialmente, então bati na tecla. Não, vou falar da minha doença. Não, que eu já tô apta para fazer isso, é isso. E aí eu me recordo que uma professora muito querida falou, não, que inclusive foi minha orientadora. Ela falou, não, você não vai falar sobre a sua doença, você já fala sobre isso, você já tem documentários sobre a sua doença na internet desde 2017, então tá muito fácil para você. Não, você vai ter que se desafiar. E eu falei, não, mas isso já é um desafio para mim, eu quero falar da minha doença. Aí, não vai fazer não. Só que muito engraçado como as coisas funcionam, porque dentro desse processo da minha doença, uma vez eu estive no Hospital Padre Bento, aqui em Guarulhos, que foi um berço da segregação da hanseníase. Só que eu não sabia. E eu estive lá em um momento, há muitos anos atrás, eu era criança ainda na época. Eu fui lá fazer um exame, e aí eu cheguei lá, eu vi que lá tem uma arquitetura diferente, o prédio lá do Hospital Padre Bento. Ele não é como se fosse um hospital, assim, moderno, é um hospital meio antigo. Aí eu olhava, parece um castelo, eu não entendia muito bem o que era, e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, depois, eu acho que na época eu tinha uns 10 anos, por aí, 12 anos. E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa sobre o que era o Padre Bento, e apareceu que lá foi uma construção que deveria ser um hospital psiquiátrico, mas na época de 1930 teve um grande boom, né, da doença da hanseníase, teve uma pandemia da doença, e as pessoas ficavam internadas lá dentro do Padre Bento, e era para ser psiquiátrico, né, um hospital psiquiátrico, e acabou se tornando um hospital para acolher essas pessoas que tinham a doença da hanseníase, que é uma doença contagiosa. E depois disso, muitos anos, depois desativou, e agora, hoje em dia, até hoje, é o Hospital Padre Bento. E aí, eu fiz essa pesquisa, na época que eu estive lá, e guardei no meu celular. E foi muito engraçado, porque a professora falou que eu não ia falar sobre a psoríase no TCC, e aí eu estava procurando uma foto para uma amiga no meu Google Fotos, e eu achei essa pesquisa de 2015. Aí eu, nossa, tem esse print aqui desse hospital. Aí eu peguei, fui pesquisar de novo o que era o Hospital Padre Bento, e aí eu falei, agora eu tenho o meu tema. E aí eu cheguei pra professora e falei, eu tenho meu tema agora, eu vou falar sobre hanseníase. E aí todo mundo abraçou, assim, é isso mesmo, vai em frente. E eu fiquei muito feliz, porque caiu, assim, do nada, foi pra ser. E aí foi um tema escolhido, tudo, fiz o artigo científico sobre isso também. E aí que deu todo um encaminhar pro livro Muros do Isolamento. E foi um presente, eu fiquei muito graciada, foi literalmente um presente de Deus pra mim o tema.
tema e trabalhar nele, porque até então, ninguém nunca trabalhou no tema. Eu soube depois na universidade que de todos os cursos de jornalismo, ninguém nunca trabalhou nesse tema do Hospital Padre Bento, e eu fiquei muito feliz, tipo, a pioneira, a primeira a falar sobre isso. Inédito, né? Sim, nossa, super feliz. Meu material foi capa dura, está na universidade, né, nota máxima. Então, nossa, foi assim um presentão, e através disso eu tive frutos incríveis que, fazendo essa pesquisa, eu conheci a história da ex-deputada Conceição da Costa Neves, que foi uma mulher que liderou o movimento na época sobre hanseníase. Ela era jornalista, ela nasceu no mesmo dia que eu, incrível, no mesmo dia, no mesmo É que mês. coincidência. É muito, assim, e ela tem 4 livros já escritos de poesia, tem 3 poesia e uma autobiografia. E aí eu conheci a história dela, fui atrás da família dela, e eu descobri que ela tinha, na verdade, ela tem uma autobiografia lançada que seria a 2. A biografia 1, ela escreveu e faleceu, e esse material ficou num cofre até esse ano, e aí a família dela me autorizou a redigitar esse material. Eu fiquei muito feliz, porque é um material Que legal. histórico, super histórico, e além de ser ex-deputada, ela era jornalista, ela foi ativista desse movimento para as pessoas que tinham hanseníase, que ficaram segregadas pelos direitos deles. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela também era atriz, cantora, poeta, então ela era multiartista, eu me identifico muito com ela, e eu conheci ela, me apaixonei pela vida dela, e eu estou digitalizando esse livro, que eu pretendo lançar em janeiro, que é o mês de conscientização da hanseníase. Então, o meu trabalho vai além da psoríase. Agora eu abracei a hanseníase por causa do TCC. Então, realmente, era para ser. Foi um presente que eu nem sabia que eu tinha nas minhas mãos. De anos, né, que eu fiz uma pesquisa uma vez, porque eu passei lá, não sabia muito bem o que era aquela arquitetura. E aí virou meu TCC. Quem poderia imaginar isso, né? Nos melhores livros de história, essa é a história mais improvável possível. E foi o que Nossa, aconteceu sim. comigo. Nossa, que legal. E, tipo, de uma coisa que você tinha pesquisado lá atrás, que virou seu TCC e que tá virando um outro trabalho agora que você vai publicar, é uma jornada bem inusitada, né? E muito legal de acompanhar. Então, Ana, conta pra gente em qual que são as suas inspirações no jornalismo. Você tem alguém que você se inspira para poder falar? Alguma coisa nesse sentido? A própria ex-deputada Dana Conceição, ela virou a minha referência depois de conhecer a história dela, ela se tornou uma grande referência porque a gente tem muito em comum. Porque, nossa, eu tenho muito em comum com essa mulher, ela foi gigante no que ela fez, então acho que eu tô no caminho certo, né? Pela identificação tão forte que eu tenho com ela. Mas é assim, como eu falei, meu contato com o jornalismo foi lá na Globo, né? E eu vi mais ou menos o que era, mas eu não entendia muito bem, assim, nossa, mas será que é isso mesmo e tudo? E aí, quando eu me matriculei, eu pesquisei, me matriculei e comecei as aulas, eu fui me apaixonando pelos meus próprios professores de faculdade. Então, minha própria orientadora, a Lisley Carrillo, é uma grande referência para mim de jornalista. Ela é também, ela é multifunções, e é uma pessoa que eu me inspiro desde o primeiro dia de aula, porque ela foi, assim, realmente inspiradora. Ela mostrou que era o curso, e cada dia, cada aula que eu ia tendo com ela, eu ia aprendendo mais, não só no curso, mas uma pessoa que te ensina além do curso ali, é pra vida, sabe? Ela não dá só as ferramentas que o curso diz que a gente tem que fazer, que seguir, né? Então ela ia dando várias, assim, isso aqui é o curso que ensina, mas na vida você tem que fazer isso, isso e isso. Então ela foi uma grande referência. A Cida Ruiz também, que é uma professora incrível, me ensinou muito, muito mesmo. E são mulheres que me pegaram assim como filha. Então, desde o começo do curso, tive problemas como depressão na faculdade, era muita coisa para fazer, além da minha doença também. Então, vivi momentos, assim, nesses 4 anos muito intensos. E essas professoras foram além de grandes professoras mesmo. Elas foram amigas e me acolheram, não só eu, como outras pessoas do curso também. Então, sempre foram mulheres muito inspiradoras. Eu acho que todos os meus professores, o Alex Francisco também, que é um professor incrível, sempre foram pessoas que estavam ali para nos orientar como professores, mas além disso também são seres humanos que me ensinaram muito sobre o curso e sobre a jornada de jornalista. Então acho que as minhas maiores inspirações no jornalismo são os professores que passaram pela minha jornada como aluna, todos eles. Ah, muito legal. É muito bom quando a gente tem essas inspirações que são mais próximas, né? Que a gente consegue ter um contato, porque consegue ter uma troca também muito mais legal de poder acompanhar. E realmente a professora Lisley, como você falou, o professor Alex, a professora
Cida são inspirações, assim, porque faz a gente gostar um pouco mais do jornalismo, né? Porque não é fácil, fazer a faculdade não é fácil, e quando tem professores, assim, que conseguem cativar a gente ainda mais, deixa a jornada um pouquinho mais leve. Exatamente. Foram muito mais do que professores. E são até hoje, porque eu ainda estou no curso ainda fazendo algumas matérias. Todas as aulas que eu me pego lá na sala com eles, eu sinto, assim, gratidão por estar mais um dia aprendendo com essas pessoas que fazem total diferença na minha vida e na minha carreira. Me ensinaram e me ensinam muito todos os dias. De fato, eu citei alguns, mas tem outros que também são inspiradores. Todos eles têm um pouquinho Lisley, tem um pouquinho Alex dentro de mim, tem um pouquinho Cida. Cada um que passou deixou uma marca. Com certeza eles são incríveis e vou carregar pra vida. Muito bom. E, Luana, pra gente ir pro encerramento aqui do primeiro bloco, conta pra gente se você tem alguma obra que fale de jornalismo, além das que você já citou, que você curte, que você recomenda. Conta pra gente. Olha, eu leio muito manual de redação do Estadão, da Folha, eu gosto muito. Eu acho que tudo que você goste é inspiração para você, sabe? Toda obra que você gosta, porque também não adianta a gente indicar algo que a gente goste que não vai interessar para o outro. Então, acho que tem muito livro legal aí, além dos manuais de redação, que a gente pode pegar, abraçar para a vida, que ensinam muito sobre o curso, sobre as técnicas, mas eu sou assim, eu sou fora da curva, né? Eu gosto muito de ler artigo científico das coisas, e até sobre comunicação também. Então, às vezes eu tô de bobeira, ou às vezes eu tô estudando, aí eu vou, pesquiso sobre algum artigo científico dentro da comunicação, dentro da cultura, e vou ali lendo para entender sobre aquilo. Então, acho que é muito legal você ir por esse caminho também, de ler artigos científicos, do que você goste. A leitura em si, todas elas são grandiosas. Então, acho que o que eu indico é você ler o que você gosta e seguir por aí, para que você também não esteja fazendo algo que você não goste, que seja massivo, pesado. E a ideia não é bem essa. A ideia é que você aprenda fazendo o que você goste também. Boa, legal. E essa parte que você falou de pegar um artigo científico é legal porque para quem tá começando, né, já sabe um pouco como é que vai ser a estrutura de um artigo científico Exatamente. que vai ter que construir lá na frente, né? Então você já vai chegando tendo noção de como que é o esquema, porque às vezes se a gente pega coisa assim muito na hora do vamos fazer, vamos ter que fazer, fica mais complexo e mais difícil de entender. Se você consegue já pegar um artigo científico para ler antes, para entender como é que é a estrutura, como é que tem que ser feito, já dá uma facilitada muito grande, né? Exatamente, até as palavras mudam também, né? Você vai pegando alguns jargões ali de dentro daquela estrutura que muda tudo. Então você já vai aprendendo as palavras, já vai entendendo o que é. E quando você chegar lá na hora, você não vai se assustar. Porque assusta mesmo você sabendo, quando fala assim, monta um artigo científico, você já leu 1 milhão deles, mas você fala, nossa, eu vou ter que construir do zero e não pode pegar palavra dos outros. E é bem complicado essa parte, porque eu já lia muito artigo, mas na hora de montar o meu, do zero, com as minhas palavras, a minha cabeça ficou tudo em branco. Não tinha nada dentro, parece que eu tinha acabado de nascer. Quando eu peguei para fazer o meu artigo científico, eu não sabia falar, não sabia digitar nada. Mas sempre sai. No fim deu certo, né? Certo. Para todos nós deu certo, então sempre dá. E para fechar o bloco de vez, Luana, conta pra gente uma dica, alguma sugestão além de ler um artigo científico, o que você acha que é importante, além do que você já citou, para quem quer cursar um jornalismo ou áreas da comunicação, o que você acha importante a pessoa saber antes? Acho que primeiro, número 1 de tudo é se identificar com isso, com o curso, porque eu acho assim, comunicação, ela tá em tudo. A comunicação, a moda é uma comunicação, o jeito que você se expressa, o jeito que você se veste, tá comunicando algo para alguém. E às vezes você nem sabe que tá comunicando aquilo, mas você se identifica, usa, a pessoa olha e a pessoa sabe que você tá comunicando aquilo, e quando você vai ver, é tipo assim, nossa, mas tava demonstrando isso, eu nem sabia que eu tava demonstrando isso. Mas isso é comunicação também, às vezes a pessoa nem se toca disso. Então, acho que tudo é comunicação, você tem que aprender, tem um olhar apurado para isso, gostar do que faz, não só gostar de ler, porque jornalismo não é só isso, gostar de falar, gostar de comunicar, gostar de tudo, sabe? A gente é jornalista, a gente sabe da nossa atuação, mas a gente sabe também que a nossa gama de coisas é muito maior. Igual eu falei, eu falo sobre psoríase, mas eu também atuo
na moda. E se duvidar, aparecer alguma coisa de esporte, eu também tô indo. Então, a gente é multitarefas, acaba fazendo tudo. É repórter, é entrevistador, é escritor, é tudo. Então, você tem que gostar um pouco de tudo, né? Pesquisar bem o mercado antes de ir, saber o que você tá fazendo. Não adianta, tipo, começar um curso e depois, não era bem isso, o mercado não é muito bom para isso, sei lá, e eu acho que eu não me identifico. Então, pesquisa bem. Hoje em dia, se você coloca lá no YouTube sobre a questão do jornalismo, aparece muita gente comentando, falando como que é o mercado, como que é a atuação, né? Eu amo porque eu acho que é multitarefas mesmo, a gente faz de tudo. Eu gosto de fazer de tudo, mas eu acho que é isso, pesquisar bem, pesquisar mesmo, ir no Google e ficar o dia inteiro pesquisando, não ir só por impulso, né? E eu acho que tem muito a ver com o propósito de vida. Então, o que você quer para sua vida? É isso mesmo? É comunicar? Qual que é o seu maior prazer na vida? Então, acho que é sentar com você mesmo, seu emocional, todas as suas questões ali, decidir porque é pra vida. Depois não dá para você caminhar e depois não querer mais, sabe? É decisivo. Então, claro que depois você pode fazer outras coisas, você pode caminhar para o marketing, você pode fazer várias coisas depois dentro do jornalismo, mas de cara, assim, muita pesquisa, paixão pelo que faz e vontade de fazer história, porque o jornalismo, ele muda a minha vida. Quando eu entrei com uma cabeça, hoje eu tenho outra, muda a vida da gente e eu mudei sabendo o que eu queria, apaixonada pelo que eu me tornei, apaixonada pelo que eu era e grata pelo curso que eu escolhi. Então, mas para isso eu precisei pensar muito bem, pesquisar muito, decidir, entender que isso era a vocação da minha vida. Isso talvez demore para você, talvez não. Se é uma dica que dá para deixar isso. Vá com calma, pesquise bem, que tem espaço para todo mundo dentro dessa área e é uma área maravilhosa. Boa, é isso mesmo, né? Casa muito com o que você falou, é ter foco, né? Se você entra muito perdido, fica difícil de você até se motivar a continuar no curso, né? É bem isso que você falou. A gente entra agora um pouco mais em trabalho, assim, no seu dia a dia. Como que você utiliza o jornalismo no seu dia a dia? Tem algumas ferramentas que você utiliza, assim, com mais frequência? Fazer uma pauta ou criar algum tipo de texto? Como é que é? Hoje eu atuo com mídias sociais, então eu trabalho com todas as mídias sociais possíveis e inimagináveis, de marcas de roupa. E, incrivelmente, assim, tudo que eu falei que eu não ia fazer na faculdade, eu atuo hoje. Então, a gente tem uma aula, por exemplo, que é de designer gráfico. E aí eu ia para essa aula e eu falava assim, professor, para que eu vou aprender a mexer no Photoshop se eu não vou trabalhar com isso? Eu sou jornalista, eu vou escrever. Aí ele falava, Luana, você vai sim, você vai precisar. Se você, eu prestava mais atenção. E tanto que ele falou isso, que eu fiz essa matéria, eu passei nessa matéria, e depois eu fiz um curso para aprender a mexer melhor no Photoshop na mesma época, no mesmo ano dessa aula. Depois que encerrou a matéria dele, eu fiz esse curso de 1 mês e pouco, de designer gráfico, para complementar o que eu vi na faculdade, de tanto que o professor pegava no meu pé que eu ia precisar muito. Então, hoje eu trabalho muito com Photoshop, é a ferramenta que eu mais uso hoje para edição de foto, mudar fundo. A gente trabalha com roupa, então às vezes eu tenho que pegar uma roupa de uma cor, por exemplo, branca, e transformar ela em azul, em verde, em preto, e fazer as variações de cores daquele produto para venda, né, para o site. Então eu mexo todo dia com Photoshop, edição de foto, edição de vídeo, porque nas lojas tem os vídeos que vão nos telões da loja, então tenho que pegar, transformar o arquivo, né, para ele ser o mais compacto possível no telão, ter uma boa qualidade e colocar texto nos vídeos. Então é um trabalho assim que eu faço muito isso. Na questão de pauta, não, porque como eu trabalho nas mídias, assim, tem os textos para Instagram, para ir para outras plataformas também, tipo Google, por exemplo, que também vai alguns textos nas fotos, mas são textos para venda. Então são outros tipos de texto, que aí também fiz alguns cursos para aprender melhor como fazer esses textos para venda, textos que tem que ter persuasão, tem que ser mais direcionado possível para que o cliente entenda o que é aquele produto, para facilitar na hora da compra. Então é esse mundo que eu trabalho, é meio voltado para o marketing também, né, que tem essa questão de textos mais persuasivos. A gente estuda isso na faculdade, mas não a fundo,
fundo, porque nós não atuamos, né, nosso curso não é marketing, mas eu fiz alguns cursos também e o jornalismo me deu essa base de escrita, então também é muito mais fácil para mim. Então atuo meu dia a dia basicamente isso, edição de foto, edição de vídeos, textos para as redes sociais, né, pesquisar os melhores, o jeito da melhor foto para o cliente gostar daquilo e comprar. Também tem as campanhas, então ir com a influenciadora, pesquisar muito bem a influenciadora que eu vou colocar naquela marca, naquela roupa, porque isso também muda a visão do cliente na hora da compra. Então é isso, cuidando de site o dia inteiro, é uma correria danada, é uma área que eu me apaixonei, que é essa área do marketing voltada à moda, que tem muito de comunicação, muito mais do que a gente pensa, porque a gente tem que entrar dentro da cabeça do nosso cliente e entender como que ele vai ver aquele produto naquela modelo, com aquele texto, e todo esse conjunto de comunicação vai fazer ele comprar aquela roupa. Então, se ele comprar, é mérito nosso. Se ele não comprar, é mérito nosso também, porque alguma coisa tem que mudar ali para ser mais persuasivo possível. Então, meu dia a dia é esse. As ferramentas que eu uso é Photoshop, Adobe Premiere, que é para edição de vídeo. Tem o CapCut também, que faz pelo celular ali. Quando eu tô na rua, eu uso ele, porque sempre tô na correria, na rua, com influenciadora, fazendo fotos. Incrivelmente também faço muita foto em câmera, porque a gente também tem essa aula de fotografia e fotojornalismo na faculdade, para quem sonha em ser fotojornalista. Então, eu também sou fotojornalista nas horas vagas, só que de moda. E aí faço foto das modelos, tem tudo isso, a gente aprende. Então, o curso ele dá uma gama de possibilidades e a gente acaba usando mesmo na vida depois. E eu uso tudo isso: foto, edição de vídeo, edição de foto, e eu adoro. Eu tô, assim, apaixonada pela área, quero me pós-graduar nessa parte do marketing em volta da moda e seguir nessa carreira que eu me encontrei, me apaixonei. Nossa, que legal, hein? E é muitas habilidades que você precisa desenvolver ao longo dos dias, né, para poder dar conta de tudo isso. Deve ser uma loucura. E o jornalismo dá essa possibilidade pra gente, né? Então, a gente aprendeu na faculdade, né? Algo que eu cheguei crua, eu já tinha visto fotografia, então na hora de pegar uma câmera eu já sabia como que tirava uma bateria, como que trocava o cartão de memória, já tinha mais ou menos noções. E das outras áreas também, como eu falei, na edição de vídeo, de foto, já tinha passado pela designer gráfico, já tinha feito trabalhos como revista, jornal na faculdade, então na hora de editar uma foto ali para colocar no jornal, já tinha essa noção, então na hora de pegar ali a imagem para jogar no Instagram, era o mesmo processo, basicamente. Então foi muito tranquilo, porque eu já tinha noções, e hoje no mercado de trabalho eu não sofro, porque eu já tive essas noções também, tive a orientação dos meus professores de dizer, você vai precisar, busca um curso que tenha uma duração maior, tem um aprendizado maior do que eu tô te ensinando aqui, porque aqui é a base, mas você vai usar muito. Então eu tive também esse toque dos meus professores, que me fez ir buscar o conhecimento. Então hoje eu nem sofro, faço tranquila, e agradeço o professor que me deu o toque, porque realmente eu preciso usar o dia inteiro, todo dia, e tem que fazer um trabalho perfeito. E acaba saindo porque tive esse toque também na faculdade, então realmente ajudou muito. Ah, que bom. Nada como um toque do professor para dar aquela direção mais assertiva, né? Sim. E quais que são os desafios, assim, na sua parte profissional que você encontra em produzir conteúdos pra internet, nessa gama, assim, de moda? Você tem algum problema que você acha, vou ter que fazer isso é chato? Como é que é? Sempre tem, né? Trabalhar com mídias sociais todo dia um desafio, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo no mercado, a moda muda muito, então todo dia é uma novidade, até o que as pessoas estão consumindo na rua, né? Na vida é moda. Então, hoje um vestido tá fazendo sucesso, daqui 2 semanas não tá mais. Hoje a gente tá vendendo muito vermelho porque se aproxima do Natal, mas o ano que vem já muda, já cai um pouco mais essa venda do vermelho. Então, eu tenho que pensar que o meu conteúdo ele tem que ser voltado a vermelho agora. Daqui a 2 meses já não, já é outro tipo de produção de conteúdo. Tem toda a questão também, porque eu monto, além dos textos, eu monto também banner para site. Então, tem que pensar assim, como que o cliente vai abrir o site, tem que estar mais bonito, mais legível possível, a modelo tem que estar mais bonita possível, com a roupa que chame a atenção. Enfim, a gente tem, por exemplo, 300 peças, 300 produtos à venda. Qual é a peça-chave que vai para o banner do site? Então, eu tenho 300 possibilidades, tenho 300 fotos, né, com variante de cor. E agora, qual é a mais bonita que o cliente vai abrir o site e vai
chamar a atenção dele. Então, esse é um desafio, porque às vezes eu escolho o produto e, sei lá, a foto tá bonita, mas não é o que o cliente quer comprar naquele momento, né? Não é um vestido de festa, é algo mais casual. Então, tem que literalmente entrar dentro da cabeça da pessoa que tá do outro lado da tela e pensar como ela. Então, isso é um desafio. É um desafio montar todo dia o vídeo que vai viralizar, e quando o vídeo não tem boa viralização, a gente fica, nossa, mas nem viralizou. Aí um vídeo que você não esperava viraliza, aí o patrão vem, parabéns, o vídeo viralizou, mas eu nem sabia que ia viralizar, eu só postei. Então, claro que tem uma programação, mas essa programação também é um desafio. O que vai subir, o que tá mais bonito, né? Então, é meio que assim, é uma responsabilidade muito grande, porque é a vitrine da empresa, e você tem que estar ali deixando essa vitrine mais bonita possível e atrativa para o cliente comprar. Então, esse é o meu maior desafio, deixar um feed atrativo, as redes sociais, o site muito atrativo, a ponto do cliente comprar, e é de grande responsabilidade, porque impacta nas vendas, que impacta numa empresa. Então, praticamente você tá ali à frente de tudo isso, é uma grande responsabilidade, é o meu maior desafio hoje. E tem que estar atento a todos os detalhes, né? Porque às vezes uma coisinha que você muda já influencia alguma coisa. Deve ser um trabalho bem complexo, mas para quem gosta já faz com tranquilidade e naturalidade, né? Exatamente. E também tem o mercado, né? Um mercado gigante da moda. Então, todo dia você tem que estar atento ao que os seus concorrentes estão fazendo, como eles estão fazendo, quem é a influenciadora do momento que eles estão buscando, para que a gente chegue mais perto possível disso também. Então, também tem essa questão do olhar para os seus concorrentes. Você também não pode fazer um trabalho tão sozinho ali e na contramão de tudo, porque tem um padrão e a gente acaba tendo que seguir também. Então, tem que ser muito atento, tá sempre de olho no celular, de olho nos concorrentes, o que as pessoas estão comentando, né? Então, é mais ou menos isso. Ficar atento a comentários, a ajudar o cliente também, porque não é só o marketing, sempre tem as dúvidas, as dores do cliente que você tem que estar ali para que o nome da empresa também fique também em evidência, né? Que o cliente também veja assim, responderam rápido, me ajudaram rápido, então é uma empresa de confiança. Então a gente também entra um pouco nessa parte, querendo ou não. Então é o dia inteiro, todo dia, de domingo a domingo. Eu gosto muito, eu amo o que eu tô fazendo, tô apaixonada mesmo no que eu faço hoje, que também foi assim, cair de paraquedas, porque inicialmente eu queria assessoria de imprensa, depois de muito buscar trabalho nessa área, não toda hora vinha marketing com moda. Aí eu falava assim, nossa, mas eu queria assessoria. Aí uma vez me falaram assim, mas será que você não é tão artística a ponto de ter capacitação mais para essa área do marketing de moda, da comunicação da moda? Aí eu falei, é mesmo, né? Se as pessoas estão me indicando essas coisas, é porque eu tenho expertise sem saber. Como eu falei, eu sempre fui apaixonada por moda. Então, quando eu entrei, eu achei fácil, porque eu já conhecia peças, nome de tecido, nome de aviamento. Para mim, então, foi tranquilo, porque eu já sabia tudo da área. Legal, aí só casou uma coisa com a outra, né? E se embora. Exatamente, eu queria ir para assessoria, uma coisa que eu nem, sei lá, eu ia ficar meio perdida assim no começo. Claro que a gente desenvolve, a gente estudou para isso, mas ia ficar muito mais perdida. Então acho que era isso desde o começo, eu que não estava enxergando. Até isso a gente tem que ficar atento depois que sai do curso. O que você vai, que caminho que você vai seguir depois, né? Exatamente. Então conta pra gente como é que é o seu segredo para poder dar conta de tantas habilidades que você tem que fazer, tanta coisa que você tem que fazer. Como que você consegue conciliar tudo isso? Às vezes eu nem sei. Eu pergunto pra mim mesma, como que eu dou conta de tudo? Porque, assim, que nem, graças a Deus, de 2 anos pra cá, as minhas redes sociais deu um boom, assim, as pessoas realmente começaram a compartilhar bastante. Muitas marcas vieram entrar em contato comigo para fechar publicidade. Então, hoje eu tenho alguns contratos que vão além do meu trabalho CLT. Então, são contratos de publicidade com marcas. E aí você tem que estar ali. O cliente quer um vídeo, não importa se o cliente quer para amanhã e eu tô na rua hoje, eu tenho que ir para gravar o vídeo, né? Fora eventos que tem bastante convite para eventos, então tem que estar ali, né? Porque como eu falei, eu quero que dê muito certo, eu faço isso para dar certo, trabalho falando de psoríase, já é o meu trabalho também. Então tem essa questão, aí tem a questão do meu trabalho, que é uma loucura, às vezes tá em campanha, é final de ano agora, então tem muita coisa rolando de Natal, Ano Novo, e muito peça chegando, é correria danada. Tem que dar conta de site, de tudo. Então, eu não sei, eu acho que é porque eu gosto, sabe? Então, não
é pesado. Eu vou vivendo minha vida, tô com tempo livre, vou olhando os concorrentes, depois, sei lá, almoço, depois eu volto, vou fazendo alguma coisinha ali, mas sempre de olho no celular. Aí tô respondendo o cliente da loja, o cliente do Instagram responde lá das marcas que eu tenho contrato, aí eu vou respondendo também, o que der pra mandar já vou mandando. Quando eu fui ver, já passou o dia. Então, o segredo é porque eu gosto mesmo. O segredo é também a gestão do tempo, né? Também não atropelo. E outra coisa importante, eu respeito o meu corpo. Então, claro que eu tenho essa rotina, sim, mas eu sempre tiro um final de semana, vou à praia, desligo o celular, fico com os meus amigos, respeitando o meu corpo, os meus limites, o meu psicológico. Então, é isso, fazer a gestão de tempo. Se der tempo, você faz. Se não der tempo, você não precisa se matar e ficar sem dormir. Você vai dormir e no outro dia você vai fazer com calma, porque você tem o tempo inteiro, tem a sua vida inteira pela frente para fazer aquilo. Então, eu tô fazendo o que eu gosto, mas eu não tô me matando por isso. Então, é isso, é você ter postura, saber dizer não quando é para dizer não, respeitando o seu corpo e os seus limites também. Porque senão a gente se desgasta muito mais, né? Ainda bem que tem essa questão que você falou, que você gosta do que faz, que já deve ajudar bastante, mas realmente tem que saber quando parar, senão a gente acaba ficando doido. Exatamente. E agora pra gente falar sobre cultura e cultura pop, Luana, o que você tem algum tempo pra você conseguir consumir alguma coisa, assistir uma série, assistir um filme? É E raro. o que você assistiu recentemente? Olha, recentemente, olha, eu gosto muito de filme de terror. Então, de vez em quando dá tempo, quando eu posso, assisto algum filme. Eu nem lembro qual foi o último que eu assisti, mas é um dos novos aí de terror que teve. E é difícil o tempo pra assistir, assim. Eu gosto muito de série, eu gosto muito de série americana, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa das Crianças, essas Os mais clássicos, né? engraçadas, sabe? Eu gosto muito, eu gosto do terror ali também, mas eu gosto de coisas que sejam mais leves. Então eu gosto muito dessas séries, às vezes eu nem assisto, eu ligo, chego aqui em casa, vou, por exemplo, no final de semana, domingo assim que eu vou organizar as minhas coisas pra trabalhar o resto da semana, arrumar casa, roupas, tudo. Aí eu coloco aqui na série do Chris e deixo rolar. Aí eu escuto assim aquela frase impactante, dou risada, eu paro o olho, mas depois eu volto para minhas tarefas de novo. Então é sempre assim, é sempre correndo, né? A questão da leitura e a questão de assistir coisas assim legais. Eu queria ter mais tempo, mas hoje eu não consigo assistir muito, não consigo acompanhar. Às vezes eu fico até por fora assim dos meus amigos, porque tá todo mundo comentando a série do momento e eu não sei, eu sei outras coisas e me perguntar sobre o que tá rolando de outras coisas que envolvem meus trabalhos, né? Todos os outros. Eu até sei dizer, mas de cultura pop, nossa, só negação. Eu assisto pouco mesmo. Espero um dia, eu falo pra minha mãe que quando eu ficar velhinha, quando eu estiver aposentada, tranquila, aí eu vou começar a pôr em dia tudo que tá acontecendo no mundo pop hoje, de começar desse ano até o ano em que eu estiver velha. Vou pegar tudo pra recapitular e eu vou descobrir um monte de coisa legal. Mas hoje, assim, até a questão de música mesmo, assim, eu sou daquelas que já tem uma playlist formada. Aí eu nunca sei o que tá acontecendo de novo na música. Quando alguém fala assim, você viu a música nova da fulana? Música pop muito legal, tal. Eu fico, não sei, eu tô ouvindo Elis Regina atualmente, então nem sei o que tá rolando. É mais ou menos isso, assim, eu sou meio Caxias pra essas coisas. Eu fico sempre ouvindo as mesmas músicas e assistindo os mesmos filmes quando eu tenho tempo, porque não consigo parar pra ver algo novo. Acho que tem que ter atenção pra você sentar e ver algo novo. E você tem que estar meio assim, dentro daquilo, gostar um pouco. Aí eu gosto de terror, eu assisto os novos de terror, mas meio que, tipo assim, assisto e depois de 2 dias, se alguém me perguntar, eu nem lembro muito o que tava passando no filme, que foi dito, porque é tanta coisa na cabeça que aquilo não marca. E eu queria que marcasse, porque eu queria estar meio dentro disso também. Acho que é muito leve você acompanhar essas coisas também, você distrai um pouco. Mas atualmente eu não consigo muito me distrair. Aí eu fico ouvindo as mesmas músicas que eu já sei e consumindo outras coisas do trabalho na cabeça.
Mas é aquilo, né? Eu tô dentro disso agora. É meio novo para mim esse trabalho, essa correria. Como eu falei, esse ano de 2 anos para cá, e esse ano principalmente que deu um boom nas minhas redes sociais. Então, eu tô meio que assim, vivendo essa experiência agora, com todo o amor do mundo e toda a atenção do mundo. Então, não tô lendo nada atualmente, nem acompanhando nada de. Tô escrevendo o livro que eu falei. Só isso. E escutando as mesmas velhas músicas de sempre, que são maravilhosas. E é isso. No momento não tô consumindo muita coisa não, mas pretendo começar a pegar firme para entender algumas outras coisas que tá rolando no mundo também. Certo. Na correria fica difícil mesmo ter um tempinho pra descansar de verdade e assistir alguma coisa nova, né? Sim, Então verdade. conta pra gente o que são seus favoritos. Então, você falou de Todo Mundo Odeia o Chris, você gosta de filme de terror? Tem algum, assim, seu favorito que você tem em mente, assim, fácil? Algum filme, alguma série? Favorito. Eu gosto do Diabo Veste Prada, que eu acho que é icônica. É o filme mais icônico de todos da moda, eu amo demais. Ah, Paro sim. para assistir. Aí de música, eu gosto muito de música antiga, então eu escuto muito Elis, eu escuto muito forró também, todos, até os novos eu escuto bastante. Eu escuto muito forró. É algo que eu gosto, tipo, eu não é nem a letra, né? É a batida. Às vezes eu coloco só a batida no celular. Eu gosto muito de ópera e me dá um boom, assim, quando eu tô ouvindo ópera. Às vezes é 5 horas da manhã, eu tô indo pro trabalho no ônibus e o fone tá no último volume e na ópera. Pra já acordar, né, daquele jeito, já acorda na É, animação. eu sou apaixonada por ópera e eu descobri esse gosto peculiar durante o TCC, porque eu precisava de alguma música. Eu penso muito rápido. E aí a música me ajudava a ler o que eu tinha que trabalhar naquilo, né, no que eu tinha que ler. Então eu precisava de foco. E como que eu tenho foco lendo, pensando ao mesmo tempo coisas que nem faz parte daquilo? Aí eu fiquei pesquisando e aí eu vi um vídeo de uma moça dizendo que ela tinha mais um jeito melhor de ler, que ela tinha mais foco, era ouvindo ópera enquanto ela lia. E aí eu testei um dia e eu fiquei com foco. Eu consegui ler e entender o que eu tava lendo, ouvindo música ópera. E aí eu comecei a pegar essa paixão pra mim e agora eu escuto até quando eu não tô lendo, porque ela é a única coisa que eu consigo ouvir que silencia os meus pensamentos, assim, é um momento relax, é um momento que literalmente eu não tô pensando em nada. Então eu escuto muito ópera no Spotify lá, tenho a playlist já pronta. E é isso, um pouco de forró. Eu também leio muito sobre psicanálise, eu sou apaixonada por Wilhelm Reich e Freud. Então, todo o tempo que eu tô parada, eu leio alguma coisa sobre eles. E é isso. Também leio muito sobre psoríase, né? Como eu falei, então, artigos científicos sobre isso. É o que eu consumo. Os meus favoritos são esses. Tudo que envolva alguma coisa de aprendizado. Eu sou muito assim. Até série, eu prefiro documentário, porque me ensina algo. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito visual e eu gosto de aprender o tempo inteiro. Então, como aprender da melhor forma, sendo muito visual assim? Então, documentários. Nem sei qual é o meu favorito agora, porque eu nem lembro o último que eu assisti, mas eu não sei o nome, mas eu sei que ele tem na Netflix e ele é sobre os mitos do Egito. Então, tudo Oh. sobre as pirâmides, tá? Eu adoro essas coisas. Eu sou assim, é tudo muito antigo, eu gosto de coisas antigas. Tudo que é muito antigo é os meus favoritos. Ah, legal. Então, para fechar, Luana, aquela última indicação, você deixa esse documentário que você acabou de citar mesmo? Ou você tem alguma outra coisa que você acha que você gosta muito e que você acha que todo mundo tem que assistir, não importa se é homem, mulher, crianças, que é uma coisa que você goste muito? Conta aí pra gente, pra encerrar. De série, de filme. Qualquer coisa, série, filme, livro, música, o que é seu favorito, assim, você guarda no coração. Ah, agora dá um branco gigante na cabeça, dá literalmente um branco enorme. Não sei, eu não sei. Essa série é um documentário sobre as pirâmides, é muito legal. Não sei o nome ao certo, mas ela é muito legal. E é isso, não sei. É tanta coisa na cabeça, tanta coisa. É muita coisa, né? Branco Mas tá aí gigante. uma dica muito boa, um documentário sobre pirâmides. Documentários sempre são legais, né? Porque ou é um assunto histórico ou é algo novo que você não sabia que existia, então sempre é muito legal. Sim, hoje tem essas plataformas de streaming que você coloca lá documentário e aparece
tanta opção bacana, tanta opção. É série documental, até sobre assassinato, muito legal assistir. Essas que também falam sobre história das pirâmides. Tem uma muito legal lá também que fala sobre, não lembro o nome porque faz um tempo já, mas fala sobre as doenças, doenças do século XXI. Eu acho que esse é legal. O nome literalmente é isso, doenças do século XXI, e fala sobre doenças novas que estão acontecendo no mundo, né? Então tem pessoas com vários tipos de patologias que a ciência não explica ainda o porquê que elas têm aquilo. Então tem, por exemplo, uma moça que ela tem alergia ao sol, então não se sabe muito bem como. Tem um rapaz que ele teve um forte trauma e ficou paralisado e ninguém sabe o porquê, então é muito emocional, ninguém sabe como que os exames dele sempre estão normais, mas ele tem essa paralisia e ninguém sabe por quê. Então chama Doenças do Século XXI, é uma das que eu mais gosto, eu acho, porque eu sempre lembro dela quando eu vou falar alguma coisa assim pra alguém, tal, sobre doenças, eu chego nela, porque as doenças são muito diferentes, e você fica assim, nossa, será que isso é possível? Uma pessoa ser alérgica a mofo? Como? E é coisas que a ciência ainda não explica. Então essa é legal. É uma boa indicação, acho que todo mundo deveria assistir, porque a gente consegue entender que tem essas patologias que vão além do nosso inconsciente, assim, são doenças que a ciência ainda não explica como que a pessoa tem. Então é muito legal, você pensa fora da caixinha sobre a vida e sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Legal, bem interessante, né? Doenças diferentes, assim, que não são tão comuns. Parece muito bom, muito interessante o documentário. Então a gente vai encerrando aqui. Muito obrigado, Ana, pelo seu tempo, pelo papo. Foi muito legal, muito bacana a troca de ideias. Foi realmente muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar também. E muito obrigado de novo pelo seu tempo, viu? Obrigadão mesmo. Obrigadão, muito obrigada. Para encerrar, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te achar? É Luana Cianci em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo. Eu sou muito mal ativa no Twitter, mas também tem lá Luana Cianci. Só me seguir, tem um documentário, Psoríase Além da Pele no YouTube, e é isso aí. Se você que está ouvindo curtiu esse café, não esqueça de dar 5 estrelas pra gente lá no Spotify e uma curtida se está ouvindo pelo YouTube. E nos siga no Instagram, que é @nerdcoffeecast. Você ouviu o Nerd Coffee. Esperamos você para um próximo café.